Começa agora o programa Transição. E é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre a depressão. Muito se fala sobre a depressão. Mas o que é depressão? Existe alguma explicação do espiritismo para a síndrome do pânico? Você é ansioso? Por que será que o número de pessoas ansiosas tem crescido de uma forma assustadora? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium. Não tem nada pior do que se sentir assim na sua frente. É, rapaz. Você decepciona a depressão. Vai pro inferno, Melvin. Não precisa deixar de ser uma dama. Como definir o estado depressivo e como diferenciar da melancolia e da tristeza? A melancolia era o termo clássico, desde a Grécia Antiga, que nós vamos encontrar a partir de Hipócrates, a grande proposta dos melancólicos. Posteriormente, na literatura psiquiátrica, nós vamos ainda encontrar Galeno, médico grego do século II, fazendo abordagem da melancolia, dizendo que se tratava de um distúrbio procedente daquilo que ele considerava os fatores que desencadeiam determinados transtornos do indivíduo. A bilis negra, a bilis amarela, o sangue. Então, graças a essas colocações, a melancolia durou longamente na história. A palavra depressão vai surgir pela primeira vez na literatura inglesa por volta do fim do século XVII, começo do século XVIII. A tristeza é um ato de introspecção, nem sempre é melancólica. A melancolia tem raízes mais profundas. E quando essa melancolia é demorada, ela se torna patológica. Todos temos momentos de tristeza, momentos de melancolia, que podem durar alguns dias. Freud, ao publicar por volta de 1900 um livro que ele intitulava Melancolia, ele asseverava que todo indivíduo, quando passa por uma perda, a perda de um objeto, a perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de alguém quando morre, e não concordo aí com o pai da psicanálise, porque ninguém perde outrem quando ele morre. Quando se morre, desencarna, falece. Mas quando acontece isso, o indivíduo fica triste, melancólico até 4 semanas, é normal. Mas quando isso se prolonga, é patológico. Então a tristeza, digamos, é a primeira fase do desencanto. A melancolia é uma tristeza profunda. A depressão é a denominação moderna ao transtorno da melancolia. As estatísticas não são muito precisas, mas estima-se que entre 15% a 25% da população mundial sofrem de algum dos transtornos emocionais, tais como a depressão crônica, como você mencionou, ou o distúrbio afetivo bipolar, ou ainda o transtorno obsessivo compulsivo e até mesmo a síndrome do pânico. Quais as razões que levam a essa verdadeira epidemia observada nos dias atuais? Teria origem no comportamento atual da sociedade ou existem causas mais profundas por trás dessa verdadeira epidemia? Do ponto de vista espírita, todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde assevera que não existem doenças, há doentes. Quando o indivíduo tem débitos perante a consciência cósmica, quando ele é um enfermo espiritualmente, ele como que tem condições de captar essas ondas de perturbação, de desajuste, esses conflitos que vêm como arquétipos ancestrais dos seus desaires, das suas aflições. Desta maneira, a melancolia e a depressão, os distúrbios do pânico e outros transtornos muito graves, todos eles estão íncitos no espírito devedor. Existem, no entanto, fatores endógenos, a hereditariedade. Assevera-se que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ele descende de um casal de depressivos,
essa probabilidade sobe a 70%. As enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas levam ao estado depressivo, ao transtorno obsessivo-compulsivo, ao distúrbio do pânico e etc. Existem também os fatores de natureza exógena, aqueles externos, os relacionamentos psicossociais, os fenômenos socioeconômicos, as induções dos relacionamentos humanos, todos eles contribuem de alguma forma para a instalação desses transtornos de conduta. Foi Emílio Kraepelin, o notável pai da psiquiatria moderna, que estudou a depressão sobre os dois aspectos, o unipolar e o bipolar, e que mais tarde seria transformado em distúrbio bipolar da afetividade. No entanto, há fatores hoje considerados de que esses psicossociais, o medo, a ansiedade, a solidão, são responsáveis por graves transtornos como fruto da nossa vida de tempo sem tempo. Estamos encarcerados nas horas, os compromissos perturbadores, as ansiedades. Então levam-nos a transtornos psicológicos muito graves. Mas o Espiritismo apresentou uma terceira psicogênese para todos esses fenômenos perturbadores, que é a lei de causa e efeito, a reencarnação. E nessa lei de causa e efeito, mesmo nos transtornos clássicos, academicamente considerados, o Espiritismo coloca mais uma síndrome, a da obsessão, interferência de espíritos perversos em nossas vidas. Os gregos já asseveravam que os deuses nos podem castigar. E asseveravam também que Platão e Sócrates periodicamente entravam em melancolia, e naqueles estados eram inspirados pelos deuses. Duas vertentes, a melancolia punitiva e a melancolia inspiradora. No entanto, vivemos hoje, como escreve muito bem um autor americano de nome Solomon, no livro notável O Diabo do Meio-Dia, que a depressão toma conta do mundo. Na sociedade americana do norte, 50 milhões de indivíduos são depressivos crônicos. 50 milhões de indivíduos estão em estado depressivo alternativos com recidivas. E depois do atentado de 2001, teremos um número muito maior. No Brasil, cujas estatísticas não são muito divulgadas, a depressão hoje, a melancolia, alcançam números surpreendentes. Você citou a ansiedade e o número de pessoas ansiosas tem crescido assustadoramente. Pelo que você explicou, existe uma razão espiritual para isso? Sem dúvida. A ansiedade é um fenômeno natural. Quando nós esperamos por alguém, quando aguardamos uma notícia, quando estamos na expectativa de um acontecimento, até eu me lembro do Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vens às 4, desde as 2 eu te espero. Essa ansiedade é normal. Mas quando essa ansiedade nos leva a batimentos cardíacos acelerados, a sudorese abundante, ao estado de expectação e de transtorno, ela já é patológica. Dessa forma, essa ansiedade dos dias modernos, pela insatisfação, pela dificuldade no trânsito, pela ausência de relacionamentos saudáveis, ela nos leva a uma situação deplorável. E então, graças a isso, espíritos perversos acoplam-se ao nosso estado espiritual de inquietação, e tudo isso desencadeia fenômenos dessa natureza.